eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, que continuam as mesmas, estar sempre conectados aqui nas videoaulas e utilizar tudo o que fazemos aqui para fazer os exercícios e todas as atividades, tá bom? Daremos continuidade então à nossa disciplina de espanhol. Essa é a última aula da semana, na próxima aula já teremos a revisão para a prova, então vamos prestar bastante atenção, tá bom? Bom, continuaremos então a unidade 6, Me Gustan los Animales. Vamos finalizar as atividades dessa unidade, tá bom? Então, para a próxima aula começaremos as revisões e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos lá. Número 6, porque a gente já tinha parado na número 5 na aula passada, né? Então agora a gente vai só continuar esses exercícios. Escribe frases com os verbos irregulares que já has estudiado. Utiliza um elemento de cada coluna e haz as modificações necessárias. Então, vocês vão escrever frases, né, com os verbos que estão aqui, que são todos irregulares. Mas todos esses verbos vocês estudaram durante as nossas aulas, durante o livro, tá? O 6º ano, a gente costuma dar muito enfoque aos verbos irregulares. Vocês precisam utilizar elementos das 3 colunas. Na primeira, nós temos as pessoas, né? Que agirão como sujeito da frase. Na coluna do meio, nós temos os verbos. E na última, os complementos. Então, nós temos todas as pessoas ali, né? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entretanto, o ele, o nós, está como pessoas, nomes de pessoas, né? Que são aí os substitutos dos pronomes. Então, temos yo, tú ou vos, Sônia, que corresponde a ela, Jorge e yo, que corresponde a nosotros, tú e tu hermano, Pablo e Carlos e Nicolás, né? Então, aqui temos Pablo e Carlos como ellos, Nicolás como ele, tú e tu hermano como, pode ser tanto vosotros, né? Se a gente estiver utilizando aí o sem você, e pode ser também ustedes, se estiver utilizando, né? Porque tu é informal, então quando a gente passa para o plural, se torna vosotros. Ali no meio nós temos os verbos saber, conhecer, poner, ser, tener, estar e jugar. E como complemento, né? Frío, contentos, la historia, al fútbol, outros países, los libros en la estantería e una persona tranquila. Vocês sabem todas essas palavras, o que significam, e eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Como vocês sabem, eu sempre vou trazer sugestões de frases, mas são respostas pessoais. Se quiserem utilizar as frases que coloquei aqui, tudo bem, mas eu prefiro que vocês façam outras, tá bom? Soy una persona tranquila. Soy una persona tranquila. Professora, por que não tem o yo? Em espanhol, né, eu acho que eu já até falei isso para vocês, as pessoas no pronome, elas não precisam ser tão utilizadas, porque como os verbos são sempre muito bem conjugados, até mesmo na fala, a gente consegue fazer a gente consegue saber qual é a pessoa. Então, soy una persona, soy, só pode ser yo soy, né? Em português, a gente costuma falar muito eu sou, tá? Mas isso vem do fato que a gente não tem conjugado muitos verbos na nossa fala. No espanhol, isso é diferente, né? Então, o que acontece aqui? Dá para saber que é yo, porque o verbo soy, né? O verbo ser, está devidamente conjugado. Jorge y yo estamos contentos. Então, nosotros estamos contentes. Jorge y yo estamos contentos. Y Nicolás tiene frío. Nicolás tiene frío. Él tiene frío. Ok? E aí vocês façam, por favor, outras frases. E agora nós vamos entrar no muy e mucho. Muy e mucho, como eu disse na última aula, eles têm o mesmo significado. Ambos significam muito, mas cada um deles é utilizado em circunstâncias distintas. Observem, o mucho, ele é utilizado antes de substantivos e depois de verbos. Como, por exemplo, Maria tiene muchos libros. Então, livros é um substantivo, né? Então, muchos libros, ele classifica o substantivo. E também, ele trabaja mucho. Ele trabalha muito. Então, após o verbo, mucho. Entretanto, o muy, ele é utilizado antes dos adjetivos e antes dos advérbios.
Estamos muy contentos. Contentos é adjetivo, então se utiliza muy. Estamos muy bien. Bien é um advérbio, né? E então, muy, porque ele está antes do advérbio bien, ok? María tiene muchos libros, él trabaja mucho. Se utiliza mucho porque está delante a un sustantivo y después de un verbo. Estamos muy contentos, estamos muy bien. Se utiliza muy porque muy está delante de adjetivo ou de advérbios, ok? No começo, a gente tende a se equivocar, mas é uma questão muito de prática, tá? Vai chegando um momento que vocês nem precisam mais classificar. Já vai ser naturalmente, quando vocês forem falar mucho e muy, já vai ser natural, tá bom? Completa los espacios con mucho, mucha, muchos y muchas. Los leones comen mucha carne. Por que mucha? Se são os leões, porque o mucha se refere ao substantivo carne. Então, los leones comem mucha carne. Só seria muchas se carne estivesse no plural. Muchas carnes. B. No hay muchos peces en este río. Então, peces está no plural, então, muchos peces. Desculpem, muchas. Muchas mariposas viven aquí. Muchas mariposas. Mariposas plural, muchas. Las cebras no comen mucho. Las cebras no comen mucho. Nesse caso, ele está após o verbo. Então, o que o classifica é o verbo, tá? Então, comen mucho. En Brasil hay muchos animales en extinción. Sí, muchos. En Brasil hay muchos animales. Ele classifica animales. Então, muchos animales. A mucha gente no le gusta los ratones. Bom, eu acho que isso é bem verdadeira. Muitas pessoas não gostam de ratos. A mucha gente no le gusta los ratones. Então, muita gente não gosta dos ratos. Aqui em português, a gente não tem muito esse tipo de sentença, tá? A gente utilizaria mais ou menos... muita gente não gosta dos ratos. A gente não colocaria essa preposição, tá? Mas em espanhol, ela sempre está ali presente. A mucha gente no le gusta los ratones. G. Damián tiene muchos conejos en su casa. É muchos conejos porque ele classifica o substantivo conejos, tá? Então, o único aqui que a gente tem que é com o verbo seria las cebras no comen mucho. Porque, como vimos, o mucho, tanto o mucha, muchos e muchas, que são aí a mesma palavra, só tendo aí a distinção de gênero, feminino, masculino, e de número, plural e singular, é que a gente utiliza na frente de substantivos e após os verbos. Então, lê as explicações del quadro, que a gente já leu, né? E completa as frases com muy ou mucho. Então, vamos lá. No le gusta mucho bailar. No le gusta mucho bailar. Nós temos aí ele, né? Desculpe. Diante de um verbo e após um verbo, né? Ele está entre verbos, o gustar e bailar. Então, no le gusta mucho bailar. Los animales están muy asustados. Los animales están muy asustados. Porque muy, né? Eles estão muito assustados. Están asustados. Estás muy cansado. Estás muy cansado. Muy cansado. Cansado é adjetivo, assim como assustado, né? Então, tem que ser o muy. Muy asustados, muy cansados. São adjetivos diferentes de bailar, que é o verbo. Ellos tienen mucho sueño. Ellos tienen mucho sueño. Sueño é sono, né? E sueño, nesse caso, é um substantivo. Então, teremos que usar o mucho. Estos niños son muy traviesos. Traviesos é levados, né? E é um adjetivo. Então, por isso, muy. É só a gente lembrar. Mucho, substantivos e verbos. Muy, adjetivos e advérbios. Escucha las adivinanzas e busca las respuestas en la sopa de letras. Então, nós temos aí algumas adivinhações e precisamos descobrir quais são e depois colocar lá na sopa de letras, descobrir quais são essas palavras. Vamos ler juntos e ir desvendando essas adivinanças. Aqui em português a gente costuma chamar de adivinhações, mas quando a gente é menor a gente costuma chamar de o que é. Então, vamos lá. En rincones y entre ramas, mis redes voy construyendo.
para que moscas incautas em ellas vaya cayendo. Quem sou? Então, ela disse que em lugares e entre as ramas, né, ela vai construindo redes para que as moscas que não sabem disso acabem caindo nessas redes. Então, pergunta quem ela é. La aranha é um animal, né, que constrói as redes para poder pegar suas presas. Então, moscas incautas. Incautas seria algo como incultas, mas nesse contexto aqui, a gente pode traduzir como moscas bobas, que acabam não sabendo que se elas forem por ali, elas seriam presas na teia de aranha. Letra B. Mi nariz está adornada con un cuerno solamente, llevo una gruesa armadura y asusto hasta el más valiente. ¿Quién soy? Então, ele está falando que no nariz está enfeitado, né, com um cuerno. Cuerno é chifre, tá? Então, com um cuerno solamente. Então, ele tem um chifre no nariz, que ele veste, né, uma armadura bem grossa e que assusta até mesmo o mais valente. É o rinoceronte. As pessoas não costumam não saber, o rinoceronte é um bicho extremamente agressivo e perigoso. Então, por isso que aqui eles estão falando que assusta até mesmo o mais valente. Letra C. En la ciudad o en el campo es un amigo del hombre. Adivina este animal sin que te diga su nombre. Esse é bem fácil, né? Porque a gente tem ali uma pista nada sutil sobre qual é este animal. Olha, na cidade ou no campo é um amigo do homem. Adivinha esse animal sem que eu te diga o seu nome. Na verdade, né, esse título é do cachorro, né, que é o amigo do homem. Então, el perro. Perro. Letra D. Siempre canta en nuestra casa con ropaje amarillo y con su canto alegra a toditos los vecinos. Quem é? Então, sempre canta na nossa casa com uma penugem amarela e com seu canto alegra todos os vizinhos. Quem é? El canário. O canário, ele é um pássaro muito conhecido pela cor amarela, né? Então, essa é uma dica muito específica para esse passarinho. Ele poderia ser qualquer pássaro, mas como a gente fala que ele canta, e o canário é um pássaro cantor, né? Ele sempre está ali fazendo esses sons muito bonitos, e também pela roupa amarela podemos dizer que é um canário. De colores verderones, ojos grandes y saltones, tenemos las patas de trás muy largas para saltar. Então, de cores muito verdes, os olhos grandes e saltados, e temos as patas de trás muito longas para poder saltar. Quem somos? As ranas. As ranas são as rãs, né? Professor, então, como que se chama a princesa e o sapo em espanhol? El príncipe sapo ou então la princesa rana, ok? Escucha las adivinanzas e busca las respuestas en la sopa de letras. Então, a sopa de letras vai ficar assim. Temos aí todos os animais que acabamos de descobrir nas adivinanças, tá? Ranas, canario, aranha, perro e rinoceronte. Ranas, canario, aranha, perro, rinoceronte. Ok? Então, vamos lá. Ahora pon el orden alfabético los nombres de los animales que has encontrado y léelos en voz alta lo más rápido posible. Araña, canario, perro, ranas, rinoceronte. Araña, canario, perro, ranas, rinoceronte. Creio que o mais difícil de fazer isso é o som do R, né? Em todas essas palavras nós temos esse R. Então vale ressaltar nesse momento que o R em espanhol ele sempre vai vibrar no céu da boca. A língua faz R, tá? Quando temos somente um R, como em aranha e canário, é esse R que a gente já faz no português. Em palavras como isso está muito caro, tá? É esse R que a gente já costuma fazer. Quando nós temos dois R's, em espanhol, esse R vai vibrar duas vezes, vai vibrar mais ainda. Como em perro. Não é perro, é perro. Então, a gente vibra um pouquinho, um segundinho a mais para transformar isso no doble R. Ok? Então, aranha, canário, perro, ranas, rinoceronte. Bom, o rinoceronte tem dois. Eu acho que essa é uma das partes um pouco complicadinhas, né, da fonética do espanhol. A gente não está muito acostumado a fazer esse R vibrar o tempo todo. Nós temos, sim, alguns R's que vibram no português, mas eles não são tão prolíferos como no espanhol, que existem
aos montões, né? E normalmente esses R's pra gente vibram em ocasiões muito distintas, enquanto no espanhol eles sempre vão vibrar, tá bom? Vamos para o número 3. Observa los dibujos, utiliza las expresiones y forma frases para describir cómo se siente cada uno de los personajes. Então temos aí, tiene o tienen, mucho y mucha, está, están, les duele, le duele, le duelen, les duelen, mucho, mucha, muy, mucho, mucho. Lembrando que mucho, ele tem essa modificação de gênero para mucha e também de número para muchos, muchas, tá? Enquanto que muy, ele não possui essa modificação, ele será sempre muy. Então, tiene mucho, tiene mucha. Está muy, están muy. Le duele mucho, le duelen mucho. Então, e aqui nós temos os complementos. Sed, hambre, calor, frío, sueño, miedo, cansado, nervioso, enfermo, triste, contento, preocupado, enfadado, aburrido, tranquilo, la cabeza, el cuello, el dedo, la barriga, la garganta, las piernas, las manos, las muelas são os dentes, tá, meninos? E los ojos. Muelas são esses dentes de trás, né, da nossa arcada dentária, que normalmente são esses dentes que parecem ser duplos, né, eles são um pouquinho maiores. Esses são as muelas. Vamos lá. Então, agora, nós precisamos fazer essa questão, que é completar exatamente com algumas das características que estão aí num quadro. Eu não sei exatamente onde está aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Isso, são estes daqui, ó. Não, esses é de outra atividade. Vamos lá, vamos colocar as frases, tá bom? El gato, né? A gente tem que prestar atenção na expressão dos bichinhos e tudo mais. Então, eu acho que se vocês quiserem colocar as frases que eu estou colocando, vai dar tudo certo. Mas, se vocês quiserem fazer outras frases também, eu tenho certeza que vocês vão conseguir várias opções, né? Já que a gente tem aí vários tipos de estados de ânimo, de maneiras de ser. Então, vamos lá. El gato tiene mucho miedo, porque a gente percebe, né, que temos aí um cachorro, que ele é um pouco mais bravo, mas vocês podem também trocar essa frase e colocar outra. Al mono tiene mucho miedo. El hipopótamo tiene mucha sed. Los perros están muy tristes. Los leones tienen mucho sueño. Los osos están muy enfermos. La gallina está muy enfadada. Você percebe que ela está bem brava, né? Pela expressão. A los toros les duele mucho la cabeza. Eles acabaram de bater a cabeça uma na outra. E la tortuga está muy tranquila. Então, se vocês quiserem fazer outras frases, eu vou ficar muito feliz. Mas vocês também podem utilizar essas, se vocês preferirem. Lee la fábula y completa los huecos con las palabras del cuadro. Cazar, pequeño, pardo, chiquitos, altas, maldad, profundamente, poço, miedo, vergonzoso. Então, temos caçar, pequeno, pardo, pequenos, pequenininhos, né? Altas, maldade, profundamente, poço, medo e vergonhoso. Se vocês quiserem fazer antes, podem fazer, tá? Pausem o vídeo e façam as atividades, porque eu já vou ler o texto colocando as palavrinhas. Vamos lá? El león y el ratón. En una región de altas montañas vivía un león pardo. Tenía su cueva bien adentro de una fría montaña. Esa cueva era como una abrigada cabaña en la que varios ratones se refugiaban y le hacían compañía. Pero un día se metieron tantos ratones y armaron tal ruido que terminaron por despertar al león, que dormía profundamente su siesta. Este furioso cazó a uno de un zarpazo y lo quiso matar en el acto. Entonces el ratón, lleno de miedo, comenzó a decir: «Señor, no me mate, que yo soy tan pequeño que se va a quedar con hambre. ¿Qué valor tiene para el león, el rey de la selva, el noble, el poderoso, matar a un ratoncito pobre y rotoso?» Rotoso significa, todas as outras palavras acho que vocês sabem o que é. Rotoso é esfarrapado. Además, no es un gran triunfo, sin nada hermoso, porque para usted vencer a un ratón es más bien algo vergonzoso.
Vencer a un igual no está mal, pero hacerlo con alguien tan pequeño y desvalido como yo es pura maldad. El león, después de escucharlo, quedó maravillado por las razones que el ratoncito le había expresado y lo soltó. Luego ese le dio las gracias y le dijo que desde ese momento él se ponía a sus órdenes para lo que pudiera necesitar. El ratón, contento, volvió a su cueva y el león se fue a cazar. Al poco tiempo, el león, andando por el bosque, tropezó y se cayó en un pozo. Sin darse cuenta, había caído en una trampa de redes que no podía cortar. Comenzó a quejarse, riendo de miedo y de tristeza, y el ratoncito lo oyó. Ouviu, né? Entonces fue al bosque y allí encontró el león, desesperado adentro de la red. El ratoncito lo miró y le dijo: Señor, yo tengo un buen cuchillo, con esos dientes chiquitos e filosos. Então ele disse que ele tem uma boa faca com os dentes pequeninos e afiados. Roeré poco a poco y donde están sus manos haré un hueco, un buraco, ¿no? Por allí podrá sacar sus brazos fuertes y romper la red. Gracias a mis pequeños dientes podrá escapar, porque mi vida perdonó, ahora podrá vivir. Desde ese día, el león supo que a un animal, por más pequeño que sea, no se le puede despreciar y que su ayuda puede ser muy grande en un momento de necesidad. Então, supe é o verbo saber, tá? Supo, ele supo. Então, vamos lá. ¿Sabes qué es una fábula? Lee la definición, piensa en lo que ya sabes sobre ese tipo de texto y señala las respuestas correctas. Então, vamos ler o que é uma fábula. Composición literaria de carácter narrativo, generalmente breve, cuyos personajes suelen ser animales. Suelen algo como recorrentemente, normalmente, né? Y que pretende dar una enseñanza útil o moral, frecuentemente sintetizada en una moraleja final. Moraleja seria uma moral, né? Então é uma composição literária de caráter narrativo, geralmente bem breve, cujos personagens geralmente são animais e que pretende dar um ensinamento útil ou uma moral, frequentemente utilizada em uma moral final. ¿Quiénes son los protagonistas de esas historias? ¿Dioses, niños, animales o los elementos? Los animales. Aparte de entretener, ¿cuál es la finalidad de las fábulas? Transmitir um mensaje al lector, uma enseñanza para la vida, que foi o que a gente acabou de ler. Porque demonstrar al lector que los animales tienen varias capacidades no es. Convencer al lector de la importancia de los animales también no. Explicarle al lector cómo funcionan las relaciones entre los animales, menos aún, no tiene mismo. 3. Examina la fábula que has leído y contesta a las preguntas. ¿Qué expresiones el ratón utilizó para caracterizar el león y a sí mismo? A león, el rey de la selva, el noble, el poderoso, sus brazos fuertes. Y al ratón, tan pequeño, un ratoncito pobre y rotoso, tan pequeño y desvalido, esos dientes chiquilos y filosos, mis pequeños dientes. Então ele coloca o leão como algo gigantesco e ele como algo bem menor. ¿Qué características humanas presentan estos personajes? Son inteligentes, aprecian la argumentación y también tienen respeto y gratitud. Então, eles têm essas características dos seres humanos. ¿Cuál es la moraleja del texto que acabas de leer? Que no se puede despreciar ni siquiera al más pequeño de los seres, pues su ayuda puede ser muy importante en un momento de dificultad. Então, a moral do texto é este. ¿Estás de acuerdo com isso? Justifica sua resposta. Então, essa é uma resposta pessoal. Se vocês, assim que vocês terminarem, se vocês puderem tirar uma foto e me mandar, eu vou ficar muito feliz de poder ler as respostas de vocês. Bom, nos vemos na próxima aula, onde faremos a revisão para a nossa avaliação mensal, tá bom? Espero que vocês estudem bastante. Não precisam estudar a revisão, podem pegar o livro, as anotações que vocês fizeram no caderno, caso vocês tenham feito. Estudem bastante, tá? Que na próxima aula vamos ter uma revisão bem extensa sobre todas as matérias que vimos aqui nas nossas videoaulas, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.